Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que merece a nossa atenção e é um tema que acontece muito nos dias de hoje. Vamos falar hoje sobre os estágios do pecado. Mas antes, vamos começar? Bom, esse tema, estágios do pecado, é um tema muito atual, né? Porque às vezes a gente vê os grandes pecados e a gente fala, nossa, mas de onde apareceu isso? De onde veio isso? E a gente não para pensar que esses pecados, eles surgiram de coisas pequenas que foram acontecendo e muitas vezes a pessoa nem se deu conta. A nossa leitura bíblica de hoje vai se passar no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, o aparentamento. Esse aparentamento significa quando o pecado ele já se torna algo normal e natural para a pessoa. Esse aparentamento aqui, ele é mostrado nessa relação de Eliasibe, que era o sacerdote da casa do Senhor, que tinha que ser um homem santo ali, né? Um homem que irrepreensível no seu caráter. E aí ele se aparenta com Tobias, que era um inimigo da nação de Israel, era um homem que não queria que os muros fossem reconstruídos, que o templo fosse reconstruído. E ele se aparenta ali com aquele homem, né? Num vínculo familiar. Só que a história não termina aí. A história tem mais coisa ainda. Se já tá ruim o aparentamento, vai ficar ainda pior. Porque Tobias ele era adversário dos judeus, né? Ele queria acabar ali com a nação, ele não queria que a nação se juntasse. Então, ele começou, esse Eliasibe, né, para até chegar a esse nível de aparentamento, talvez ele começou olhando Tobias com bons olhos, né, ele começou passando por cima de alguns mandamentos do Senhor, achando que não ia ter problema. Aquilo se tornou, aquela vida de pecado se tornou normal para ele, até, né, que é esse relacionamento de aparentamento que a gente chama, quando o pecado já se torna aparente, algo familiar para a pessoa. O segundo ponto é quando o pecado já tem espaço no coração. Isso é triste, muito triste. Por quê? Porque quando o pecado já tem espaço no coração, aquilo que já estava ruim torna-se pior. Então a pessoa só vai, aquilo já está tão normal para ela, já tem um espaço no coração reservado, que ela vai começar só a praticar as obras da carne. E é isso que a gente vai ver nesse próximo versículo. E fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Então, depois do sacerdote Eliasibe ter se aparentado com o pecado, né, e ter se aparentado, no caso, com Tobias, ele construiu dentro do templo uma câmara, um quarto, né? Só que esse quarto, antes de ser de Tobias dentro do templo, ele era para colocar as ofertas ali dedicadas aos sacerdotes, colocar o incenso, colocar ali as ofertas de manjares, como a Bíblia relata. E quando estamos acostumados com o pecado e ele já tem um espaço no coração, aí as obras da carne vai deitar e rolar ali. Porque o pecado ele começa a ser um estilo de vida. Ele não passa a ser algo a ser combatido, eliminado. Ele começa a se acostumar com o pecado e ali vai indo, né? Que foi o caso ali de Eliasibe. Provavelmente ele pensou, Tobias é um homem tão legal, né? Eu acho Tobias um homem tão bacana, vou construir para ele aqui um quarto. Que problema que vai ter construir um quarto, né? Pro inimigo ainda do povo de Deus. Ele pensou isso. Mas ali a gente vê como Eliasibe estava totalmente tomado de uma ótica humana, carnal e maligna, né? E nós não podemos deixar essa ótica de Eliasibe se tornar normal para nós. Nós devemos eliminar toda a ótica que quer que o pecado já esteja ali lá dentro, habitando no nosso coração, morando, achando que o pecado já é algo normal. Nós devemos eliminar o pecado. O terceiro ponto é a substituição
maligna, né? Que foi isso que a gente viu aqui nesse versículo. Que antes era um quarto para guardar as ofertas, coisas santas ao Senhor, coisas ali até para os sacerdotes. E aí o pecado já tinha um espaço reservado no coração e ele começou a se tornar algo normal, né, natural, e aí ocorre a substituição maligna, ou seja, em vez das ofertas ao Senhor, começou a se colocar as coisas de Tobias, né, começou a se formar, construir esse quarto para Tobias, o inimigo do povo de Deus, dentro do templo que era a casa do Senhor. Bom, quando o pecado já tem um espaço reservado no coração, ativa-se o modo substituição, que é quando as coisas de Deus são substituídas pelo pecado, né? Então, pelo pecado e pela concupiscência, levando assim ao inferno. Porque o caminho do pecado, né, o fruto do pecado, ele é a morte. Mas quando o pecado já tem tido essa substituição maligna, aí é algo muito grave e é algo que nós precisamos combater. Então, esse estudo feito, nós vemos como nós não podemos deixar nenhuma brecha para o diabo. Porque qualquer brechinha ele vai entrar como um saqueador, um roubador, e ele vai querer roubar o temor do Senhor dos nossos corações e substituir pelas coisas dele. Então nós vemos como isso é uma coisa grave e que merece a nossa atenção. Como nós não podemos brincar com o pecado e brincar com o diabo. O quarto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a ausência da presença de Deus. E a gente vai continuar lendo os próximos versículos para a gente ver aonde o Eliasibe errou e aonde nós não podemos errar cometendo esse mesmo erro que ele cometeu. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Bom, essa pessoa que está aqui narrando e escrevendo é Neemias, que é o nome, né, do livro de Neemias. E a gente pegou aqui só esse trechinho aqui do livro de Neemias, mas antes disso o templo já tinha sido reconstruído, Esdras vai lá e ajuda a reconstruir o templo. Neemias também vai para lá para reconstruir os muros da cidade, porque a cidade tinha sido totalmente devastada, então Neemias vai lá e vai reconstruir a cidade com a ordem do rei, né, que o Senhor preparou até a ordem do rei, e os elementos ali necessários para Esdras e Neemias, né, principalmente ali Neemias, no caso dos muros, reconstruir. E aí a gente vê a ausência da presença de Deus. A gente vê isso quando o versículo diz, né, que então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Quando já houve o aparentamento, depois o pecado já ganhou espaço no coração, né, e a substituição maligna já ocorreu, atingimos o estágio mais grave e triste, pois temos a ausência da presença de Deus, que é a consequência de tudo isso, né? Pois Deus não vai habitar no coração submerso com os pecados, né? Deus não vai ficar no coração onde só há concupiscência, só há pecado, há tudo que desagrada ao Senhor. Ele não vai querer ficar neste lugar, porque é um lugar que não agrada a Ele. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos estar num lugar que não é para nós não podemos estar num lugar que vai bloquear a presença de Deus, que vai cancelar essa presença de Deus. Nós devemos buscar um coração mais cheio da presença de Deus e cada vez menos das coisas do mundo, né? Então essa ausência da presença de Deus é algo grave, porque sem a presença de Deus, como a pessoa vai fazer uma oração? Né? Ela vai fazer uma oração, mas uma oração que não sobe do teto. Por quê? Porque ela não está aliançada com Deus. O pecado já ganhou espaço no coração. A substituição das coisas de Deus já ocorreu. Então devemos nos arrepender e voltar ao Senhor. Voltar às coisas do Senhor. E eliminar todo aparentamento maligno do nosso coração. E essa mensagem que eu quero falar com vocês, né, nesses dias de hoje. Que tudo isso possa ser usado para nossa edificação. Para nós realmente examinarmos a nossa alma, a nossa mente. E não deixarmos que o pecado tome lugar e espaço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e nos dê discernimento para avaliar o que está causando esse aparentamento com o pecado ou examinar cada estágio que eu falei aqui com vocês para nós excluirmos isso do nosso coração. Fiquem com Deus, Deus abençoe, tchau!